Advogado faz alerta sobre o Fundo Rural. Aqui no estúdio, o advogado Dr. Álvaro, que em contato com a produção manifestou preocupação com os contribuintes do Fundo Rural. A questão é como proceder diante das opções que tem: pagar sobre a folha de salários ou sobre a comercialização dos seus produtos. Dr. Álvaro Santos vai explicar e colocar o seu ponto de vista. Bom dia, doutor. Bom dia, Exalter. Tudo bem? Tudo bem com o senhor. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do Jornal da Sete e dizer que é uma satisfação muito grande participar desse programa dirigido com brilhantismo por você, nos dando a oportunidade de trazer informações importantes e relevantes ao produtor rural jataiense, seja grande, médio ou pequeno, da soja, do gado ou até da cana. Prazer em recebê-lo também, doutor. Bom, Isaldo, eu queria que o senhor falasse um pouco, antes da gente entrar nessa questão de opções aí do Fundo Rural, o que é esse tributo? Quando nasceu, quando começou? Teve uma ação de um advogado jataiense que questionou a constitucionalidade, teve uma decisão do Supremo considerando inconstitucional. Posteriormente, o mesmo Supremo reverteu essa posição, já mudando para a constitucionalidade da matéria. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. Muito bem lembrado, Exalter. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, fazer esse apanhado histórico. Bom, o que é o Fundo Rural? Muita gente nos questiona. O Fundo Rural surgiu em 63, antes ali do regime militar, como Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Sim. Então, naquela época, se instituiu uma contribuição de 1% sobre a venda de todos os produtos agropecuários no nosso país. Uhum. Essa contribuição, ela custeava esse fundo, e esse fundo especificamente para assistência e previdência do trabalhador. Então, esse foi a primeira roupagem desse tributo. Mas o Fundo Rural, esse fundo, ele foi extinto em 89. Houve uma lei, em 89, que extinguiu esse fundo. Então, muita gente nos questiona se o Fundo Rural realmente existe ou não, né? A partir dessa extinção, todas as contribuições foram aglomeradas no regime geral de previdência, né, a partir da Constituição. Então, essa é a roupagem que existia e, atualmente, esse nome Fundo Rural acabou pegando, né, tanto entre os técnicos do direito quanto com a população em geral, e hoje ela significa a contribuição do empregador. Mas uma dúvida muito interessante, Exalter, é que muitos produtores acreditam que o Fundo Rural seria uma contribuição para a previdência deles. Mas, na realidade, é a contribuição do empregador para a previdência dos empregados. O produtor rural, ele pode sim contribuir com a previdência como contribuinte individual. Seria uma outra contribuição somada a esta, o que oneraria ainda mais. Então, essa é uma dúvida interessante de se esclarecer. O Fundo Rural foi instituído aí, nessa nova roupagem, pela Lei 8.212, de 1991, após a Constituição de 88. E, a partir dessa instituição, essa legislação desgarrou um pouco daquelas normas que a nossa Constituição trazia, né? Originariamente, o produtor rural com empregados só poderia contribuir sobre a folha de salários e não sobre a comercialização, com a Constituição, com o texto constitucional. Mas o legislador veio e, com a sua sanha arrecadatória, acabou ampliando, porque seria mais interessante, do ponto de vista da arrecadação, tributar todas as vendas do país. Então, enquanto o segurado especial, que é aquele produtor sem empregados em regime de economia familiar, deveria contribuir sobre a venda da sua produção, porque ele não tem empregados, aquele produtor com empregados deveria, na realidade, pela Constituição, pagar sempre sobre a folha de salários. Isso lá em 91. A partir da instituição dessa lei, um advogado renomadíssimo aqui da nossa região, Dr. Hélio Gomes, a quem, né, até presto minhas homenagens, faleceu há algum tempo, ele ajuizou uma ação questionando a constitucionalidade desse tributo. E defendendo naquela época os interesses do Mata-Boi.
Isso. O frigorífico Mata Boi. Justamente. Ele entrou, no caso, representando o frigorífico Mata Boi. É um caso emblemático nessa discussão que merece ser mencionado. E naquele momento, ele perdeu em primeira e segunda instância, mas com muito brilhantismo, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o doutor Hélio, conhecido de muitos, e conseguiu êxito na corte, em 2010. Só que a nossa Corte Suprema demorou tanto a enfrentar essa questão, que a União, enquanto o processo corria, mudou a Constituição em 98 e depois instituiu uma lei em 2001, aquilo que eu chamo de Fundo Rural 2.0. Então aquilo que estava sendo questionado, que o Supremo considerou inconstitucional, naquele momento não valia mais. Justamente. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Isalto. O Supremo demorou tanto, mais de 10 anos, que eles tentaram remendar o que estava errado. Mas esse remendo, na linguagem bem leiga, bem coloquial, ele também não saiu a contento, né? Então, em 2010 houve esse julgamento do Mata Boi, em 2011 houve um novo julgamento falando que seria inconstitucional, mas depois esse novo Fundo Rural 2.0 também foi questionado. E foi esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2017, que mudou aquele entendimento anterior, para surpresa de muitos, afirmando que esse novo Fundo Rural seria, então, constitucional, ou seja, ele tem que ser pago. Muitos produtores da nossa região ajuizaram ações, conseguiram liminares, suspendendo o pagamento desse tributo ou depositando os valores em juízo, e foram pegos realmente de surpresa. Isso gerou uma insegurança tremenda no setor produtivo brasileiro. E essa nova, desculpe interrompendo, doutor, mas essa nova roupagem veio com um percentual também diferente, né? Isso. Esse Fundo Rural 2.0, o percentual global dele, que é aquilo que a gente chama, que é o que efetivamente é descontado, daria 2%, mais 0,1% a título de contribuição ao SAT, para custear benefícios relacionados a acidente de trabalho, mais 0,2% do Senar. Após essa discussão, essa reviravolta no STF em 2017, houve uma falta de diálogo entre os três poderes da República. Então, o Judiciário tomou essa decisão, o Legislativo, através principalmente da atuação da senadora Cátia Abreu, publicou uma resolução, que é a Resolução 15 de 2017, tentando colocar um fim nesse retroativo, que seriam esses débitos daqueles produtores com liminares. Né? É porque, na verdade, gerou um passivo muito grande, né? O passivo... 15 a 17 bilhões são os valores estimados desse passivo que foi colocado nas costas do produtor. E tem muita gente que deve essa contribuição do Fundo Rural e nem sabe, né? Muita gente, Isalto. Antigamente, na própria venda de bovinos, sejam bezerros, garrotes, novilhas, ou seja, aquelas comercializações para cria e recria que não fossem para o frigorífico, elas, por lei, eram tributadas. Mas ninguém sabia, tinha essa informação, né, de recolher. Como é que fica a situação agora, doutor? Bom, após esse julgamento, o que o Executivo fez? Ele editou uma medida provisória instituindo um programa de parcelamento, o PRR, uma espécie de refis, Exalto, para possibilitar o pagamento dessa conta, né, entre aspas, ao longo aí de 15 anos, pagamentos mensais, e de uma forma assim para tentar aliviar, uma forma de alento ao produtor, né? E como é que o produtor pode checar se ele tem esse débito, se ele não tem? Como é que ele deve proceder? Exato, é uma pergunta muito boa. São várias situações. Aqueles produtores com ações judiciais, a forma mais rápida dele checar essa informação é consultando os respectivos advogados, né? Agora, aqueles produtores que tiveram certas operações independentes de ação judicial, como essa compra e venda de bezerros, garrotes, enfim, compra e venda de milho de produtor para produtor, vai ser checando no contador e fazendo análise das GFIPs que foram geradas na época, né? Ou olhando as notas fiscais. Então, e o que vai acontecer com quem não verificar isso? Quem não buscar esse débito? O que aconteceu, Isalter? Até o momento, esse refis, ele
ele venceu, o prazo de adesão dele venceu no dia 31 de dezembro. Então, hoje não existe a possibilidade de adesão. O que acontece? Existe uma expectativa do setor produtivo, com um compromisso feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, de dar uma resposta para essa situação. Então, nós estamos esperando a reabertura desse prazo, e caso seja reaberto, aqueles que tiverem interesse, calcularem esse débito e fazerem esse parcelamento. Existe também uma hipótese um pouco mais remota, que é um projeto de lei que tramita no Congresso, de perdão desse atrasado, de relatoria do Jerônimo Gorgen, que inclusive esteve aqui há algum tempo. Sim. Mas até o momento a gente está só na expectativa. Não houve nem a reabertura desse prazo e muito menos novas informações desse perdão. Até porque, como você muito bem sabe, Walter, nós vivemos hoje um déficit muito grande, principalmente na Previdência. Então é uma situação um pouco complicada para o presidente essa hipótese do perdão. Por outro lado, nós temos uma bancada ruralista muito forte também, né? Muito forte. Inclusive a ministra, né? A Tereza Cristina, Exatamente. Que era presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, hoje é ministra da Agricultura, tem defendido essa bandeira, né? Lá atrás foi ela que encabeçou esse movimento para publicar essa lei do Refis, que é a 13606. Então existe hoje expectativa de reabertura do prazo e uma expectativa mais remota relacionada a esse perdão desse atrasado, né? Mas o mais relevante, né, o que o produtor tem que ficar atento, e você muito bem mencionou no início, é essa novidade relacionada à opção do produtor rural. A partir de janeiro deste ano, o produtor rural ele tem a opção de recolher esse tributo a cada comercialização, na hora dele vender os seus produtos, ou sobre a folha de salários. É uma novidade que foi trazida pela Lei 13.606, que demonstra que a luta do Fundo Rural, que se iniciou há muito tempo com o Dr. Hélio Gomes, não foi em vão, né? Se caso o setor produtivo, a OAB, os advogados não tivessem discutido isso lá atrás, o produtor estaria sem essa opção, o que é um tanto injusto, porque o empregador urbano, ele paga sobre a folha, né? E o empregador rural, independente da sua realidade, pagava sobre o faturamento, sobre as vendas. E isso, você muito bem sabe, Walter, é muito oneroso para o nosso produtor rural. Então, a partir desse ano, é importante o produtor ficar atento nessa escolha que ele pode fazer. Se ele vai continuar recolhendo sobre as vendas a cada operação, ou se ele vai pagar mês a mês sobre a folha. O que é importante... Na sua opinião, qual a melhor opção? Isalter, é uma questão de você fazer um estudo caso a caso. Existem atividades produtivas que continuar pagando sobre a comercialização ainda é mais viável, porque elas empregam muita mão de obra, né? A produção de batatas, o setor cafeeiro, em algumas situações. Então, nesses casos, a contribuição sobre as vendas, ela continua mais interessante. Existem outras atividades, né? Soja, por exemplo, sojicultor. A sojicultura, na grande maioria das situações que temos deparado no cotidiano, é mais interessante pagar sobre a folha de salários. Mas essa decisão, ela depende de uma simulação a ser feita. Que simulação? Você fazer um levantamento do ano passado, de quanto você faturou, de quanto você vendeu, quantas sacas de soja, quantas sacas de milho. E aí entra o contador. O contador, de mãos dadas com o advogado, né? Porque é uma discussão que ela detém aspectos contábeis e jurídicos. Então ele faz esse levantamento junto à contabilidade e faz o levantamento da folha dele, vê o que ele pagou de salários aos seus colaboradores, de horas extras, de adicionais, e faz também uma perspectiva para frente, se ele vai contratar mais pessoal, se ele vai abrir mais área esse ano, se existe uma possibilidade de aumento de produção. Um ponto importante, Exalto, é que em qualquer dessas duas situações,
o produtor vai continuar sendo descontado de 0,2% a título de contribuição ao Senar. Então, essa simulação, é importante a gente deixar isso muito claro, o produtor precisa pegar todo o faturamento dele e multiplicar por 1,2 e ver o valor que vai encontrar. Pegou esse valor, vê a folha de salário do ano passado e multiplica por 23%. É uma alíquota maior. Por que 23%? É uma pergunta muito interessante também. Desde o início dessa discussão, alguns profissionais levantaram que seria 20% e outros 23%. 20% é a contribuição do empregador ou da empresa sobre a folha. Sempre foi assim com o empregador urbano. Então, o produtor agora tem essa opção. E 3% é o percentual da contribuição ao SAT para custear benefícios relacionados a acidentes de trabalho. Então, nas atividades mais comuns da nossa região, que é o cultivo de soja, o cultivo de milho, de cana e a pecuária de corte ou a pecuária leiteira, o percentual chegaria a 23% sobre a folha. É uma alíquota maior, se comparado a 1,2% sobre a comercialização. Mas, geralmente, esse valor da folha é menos expressivo. Mas, ressalto mais uma vez, essa análise tem que ser cuidadosa, com assessoria qualificada e caso a caso. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Álvaro Santos, advogado tributarista aqui de Jataí. Doutor Álvaro, agora um pecuarista, por exemplo, que tem lá um funcionário na fazenda. Ele vende 200 animais ano. Ele só tem um funcionário. Vende 200 animais ano. Ou vende 1.000 litros de leite por mês. Numa análise bem simples, assim de forma bem simples, me parece que pagar sobre a folha nesse caso é muito melhor. Sem dúvida. O exemplo que você colocou, esse funcionário, se nós formos supor aí um salário mínimo, né, hoje por volta de R$1.000, ele teria uma contribuição aí por volta de R$230 por mês. Né, em que se ele fosse pagar sobre o faturamento, dependendo do preço dessas commodities, a contribuição dele à Previdência seria muito maior. Sim. Agora, esse ponto é muito importante. A contribuição sobre a folha, ela é mensal. O produtor, todo mês, vai ter um desembolso. Enquanto a contribuição sobre a venda, ela se dá a cada operação. No caso do produtor de leite, todo mês ele vai ter essa comercialização. Isso já vem retido, né? Já seria retido pelo laticínio. No caso do produtor de carne, do pecuarista de corte, quando ele for comercializar com os frigoríficos, né? No sojicultor também, a hora que ele for vender a safra ou a safrinha. Inclusive, isso é praxe nas cotações do gado, principalmente, já se coloca X valor da arroba para descontar o fundo rural. Justamente. Quando o pecuarista vai vender para o frigorífico, tem o preço bruto, né, e o preço líquido descontado. E é interessante que ele se atente, né, às notas fiscais que mencionem lá o preço bruto e o preço descontado, referindo-se a esse tributo. Né. Alguns frigoríficos, a gente teve notícia de que isso não constava na nota. Isso pode gerar um problema futuro, inclusive para o produtor rural. Então, essa questão do pagamento mensal ou a cada operação também tem que ser analisada, porque alguns produtores têm um fluxo de caixa melhor, e isso daria possibilidade de pagar mês a mês. Eu conheço casos de produtor que, a hora que ele faz a análise faturamento e folha, sobre o faturamento, fica mais caro um pouco, mas ele prefere pagar a cada operação, porque ele não estaria desembolsando mês a mês. O senhor chamou a atenção aí, quando o senhor colocou, por exemplo, de um salário mínimo, R$23.000, 23% dá R$230. Isso. Mas ninguém ganha um salário mínimo na fazenda. Justamente. Normalmente é muito mais do que isso. Sem dúvida. 1,5, 2 salários, 3 salários. Isso é uma quantia significativa depois para descontar. Sem dúvida. Para recolher. Você tem que calcular os salários, né? A gente usou um salário mínimo para facilitar o cálculo. Sim. O 13º, o terço de férias, horas extras, isso tudo vai entrar. Incide os 23%. Né? O que não incide, e é uma dúvida que eu já antecipo, é que vários produtores têm, né, principalmente na soja e no milho,
prêmios, né? Contratos que você dá prêmios aos seus funcionários pelo alto desempenho, né? Esses prêmios, que geralmente são pagos vinculados a produtos, eles não entram nesse cálculo. É uma dúvida que muitas pessoas me questionaram. Diferentemente das comissões. Comissões, se forem registradas como comissões, elas integram a folha de salário e sobre elas incidirão esses 23%. Também demanda um planejamento tributário seguro, acompanhado de uma assessoria qualificada. No caso dessa premiação, então, não tem incidência do tributo. Sim. No caso de prêmios, que são geralmente participações nos resultados, quando você faz um acordo coletivo com seus colaboradores, acompanhado do sindicato respectivo, não incidiria a contribuição de 23%. Isso não é comum na nossa região, não? É mais comum com os produtores de soja e milho. É algo mais novo, é algo mais recente, né? Que você formaliza essa premiação, paga geralmente após as colheitas, sim, como forma de estímulo aos funcionários. Mas é algo a se atentar, né? Surgiram dúvidas nesse sentido. Doutor, eu tô nas minhas anotações aqui, eu estou buscando aqui, parece que o grande problema dessa questão toda não é só o que vai gerar daqui para frente, mas o passivo, né? E esse passivo, como o produtor deve proceder nesse momento? Bom, Exalter, nesse momento, a gente fica dependendo, né, aquele produtor que não aderiu, a gente depende de uma nova medida provisória por parte do presidente para reabrir esse prazo. Pois é, mas o senhor aconselha esperar isso? Acaba que o produtor não tem muita opção, né? Ou ele aguarda essa nova reabertura do prazo, ou em algum momento é possível que chegue uma notificação da Receita Federal. Eu conheço um caso, né, aqui da nossa região, de um produtor que foi intimado. E a gente não sabe. A gente não sabe até que ponto. O primeiro nome dele é Benoni. Não sei se é esse o... Não, é um outro produtor. Então tem mais de um. Então são dois casos. A gente não sabe até que ponto a Receita Federal ela tem aparato para buscar todos os produtores, né? Cada vez mais a tecnologia está se desenvolvendo e isso possibilita uma série de cruzamentos de dados. Mas acontece o seguinte, Exalter, nessa espera, a cada momento que o produtor não é notificado, vai caducando aquelas contribuições após os 60 meses, porque ela só pode autuar dos últimos 60 meses, né, naquilo que não foi recolhido. Então, existe alguns produtores com perfil... 5 anos, né? Justamente, 5 anos. Alguns produtores com perfil mais agressivo, do ponto de vista de investimento, por exemplo, que preferem esperar, enquanto isso a dívida vai diminuindo por conta dessa decadência. Se caso forem autuados, eles teriam duas opções, se não for reaberto o prazo. Se defenderem, né, lançando mão, por exemplo, da Resolução 15 de 2017 da senadora Cátia Abreu, ou fazer um parcelamento ordinário, que seria um parcelamento em até 60 meses, mas sem redução de multa e juros. Então, é importante ficar atento a isso e aguardar essa posição aí do nosso presidente. Doutor Álvaro Santos, certamente o nosso ouvinte está curioso para saber quem é o senhor, quem é esse advogado que está aí com você do estúdio. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua pessoa. O senhor atuou na advocacia junto com o Ides Paulo Queiroz, é isso, né? Isso. O saudoso Ides. Isso mesmo, Exalter. Até nos conhecemos através do Dr. Ides. Verdade. Eu me lembro, há alguns anos atrás, né, ele me apresentou, você, e tinha uma profunda admiração pelo seu trabalho. Por isso é uma grande satisfação estar aqui hoje. Eu trabalhei com o Dr. Ides ao longo de 5 anos, né, atuando principalmente na advocacia agrária, prestando assessoria e consultoria para produtores rurais da nossa região. Seja problemas na área tributária, como é o caso do Fundo Rural, seja envolvendo contratos agrários. E de lá para cá, eu fui construindo um know-how voltado especificamente para o produtor. Né, então a sua atuação é nessa área? Justamente. Fiz especialização em direito ambiental, porque você muito bem sabe que as demandas rurais estão cada vez mais vinculadas às ambientais. Em tributação, né, como toda atividade agropecuária também
é passível de uma série de incidências tributárias. Então, minha atuação hoje, aqui em Jataí, é voltada nessa área. Como você bem falou, o Dr. Ides foi, sem dúvida nenhuma, um grande mentor, me ensinou muitas coisas. Essa semana, depois de amanhã, vai fazer 2 anos que ele nos deixou. Foi uma perca muito, muito triste, muito lamentável, todos sabem. Era um grande profissional, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, Exalter, para finalizar... Para encerrar, eu tenho 1 minuto e meio, doutor. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar rápidos pontos. O produtor precisa fazer essa escolha da comercialização ou da folha até a primeira venda ou até fevereiro, mês que vem. Essa escolha ela é irretratável e vale para todo o ano o calendário. O prazo termina, então? Até a primeira comercialização, para quem tem grão para entregar, para quem trabalha com leite, enfim, com carne, ou até fevereiro, o que acontecer primeiro, tá? As trades, as cooperativas, os frigoríficos da nossa região já estão solicitando declarações ou termos de opção assinados pelos produtores para serem protocolados junto à Receita. Sim. Então, antes de assinar esse termo, se você for fazer essa opção, procure o seu contador ou o seu advogado. Uma lembrança importante é que a partir do ano passado não incide fundo rural sobre a venda de sementes, mudas, bezerros, garrotes ou novilhas para cria e recria, nem sobre a comercialização de reprodutores e matrizes. Antigamente não havia essa isenção e ela foi instituída. Então, bezerros, garrotes, novilhas, bezerras, na verdade no gado só vai incidir na comercialização para o abate. Para o abate. Justo. Reprodutores e matrizes também não incidiriam, e sementes, né? Aquele produtor que vende sementes. No passado incidia. Incidia. Então alguém pode ter um débito relativo a isso. Justamente. Para finalizar, Exalter, eu aconselho o produtor a fazer um planejamento tributário seguro, fazendo essa simulação e tomando a melhor decisão para o seu negócio. Agradeço a oportunidade que você me concedeu e fica aberto aí a eventuais dúvidas nesse momento ou em outros. O seu escritório fica onde, doutor? Nosso escritório fica na rua Itarumã, número 990, lá no setor oeste, ali próximo ao Detran. E tem uma série de artigos e explicações também no nosso site, www.alvarosanzadvocacia.com. Bom dia para o senhor. Tá bom, bom dia, Exalto. Obrigado. Marta Helena telefonou lá do setor Samuel Gran para dizer que nos postinhos está faltando remédio, fita, está muito difícil, coloca a Marta Helena. Ô Marta, nós estamos programando aqui uma entrevista com o seu secretário municipal de saúde, não falamos com ele ainda, no Jornal da Sete, sob meu comando. O Carlos Henrique já fez essa entrevista, mas nós vamos voltar a falar com o secretário. Joana, do setor do Abel, estamos sem energia desde ontem e liga no 0800, o pessoal nem atende. Olha, eu vou reforçar aquilo que já foi dito, é preciso fazer alguma coisa em relação a essa questão de energia em Jataí. E uma última informação, o prefeito de Catalão, Adib Elias, do MDB, falou ao jornal Opção sobre a eleição do diretório estadual do partido, realizada sábado, dia 19, que reelegeu o presidente Daniel Vilela. Para o MDBista, ala caiadista, a sigla em Goiás tem dono, mas reiterou que ele e outras lideranças irão buscar instrumentos para reverter o resultado da convenção. E ele fez uma seguinte observação: o partido, a reunião que proporcionou a reeleição do Daniel parecia um velório, não tinha ninguém, todo mundo de cabeça baixa lá em Goiânia, disse o Adib Elias. Agora são 8h47, o Jornal da Sete termina aqui. Bom dia a todos, voltamos amanhã. Até lá. Jornal da Sete. Oferecimento Sicoob. Faça parte.